agora como podemos trabalhar com o OTN Check. O OTN Check como eu comentei anteriormente, é um teste como se fosse uma RFC 2544. Então, ou seja, os principais testes que nós temos de taxa de erro de bit, latência, verificação do campo GCC, são alguns testes que a gente executa. Ele foi padronizado pela Viave, né, de uma forma que você entrega um relatório, uma padronização de relatórios, né? Então, uma vez que eu tenho, selecionei aqui a parte de OTN, né, então eu vou aqui em Select Test OTN, escolho qual velocidade eu gostaria de trabalhar. Então, no nosso caso aqui, eu estou trabalhando com a TU2 10 GB. Então, eu tenho uma opção que a gente chama de OTN Check. Eu estou sem a fibra ótica, né, e sem loop, então possivelmente aqui o laser ele não funciona, então eu não vou conseguir fazer o loopback, mas é mais para a gente ter uma ideia de como ele vai trabalhar. Então, eu tenho aqui um opcional, um ícone que chama OTN Check. Então, uma vez que eu cliquei errado, desculpa. Vamos voltar aqui no Setup, Result. Então, uma vez que eu seleciono aqui OTN Check, ele vai me abrir uma forma de configuração. Então, ou seja, o que eu quero fazer? Então, eu vou aqui iniciar uma nova configuração. Onde, iniciando uma nova configuração, ele vai me dar o que você quer testar. Então, por exemplo, eu quero ver os testes de payload, né, de taxa de erro de bit no campo de payload. Então, eu seleciono aqui. Eu quero testar o round trip delay, que é a parte de latência. E, por exemplo, quero testar transparência no campo GCC. Então, uma vez que eu seleciono esses três, ele automaticamente vai realizar esses três testes, né, onde na parte da taxa de erro eu posso escolher o padrão que eu gostaria de trabalhar. Então, se eu quero trabalhar com padrão ANSI ou no caso, e aí a taxa, né, a taxa mínima que eu gostaria que gerasse uma taxa de erro. E aí ter um threshold de passa-falha. Então eu tenho uma recomendação, assim, o que é testado? É recomendado por 1 minuto, por 48 horas, por 24 horas. Então se eu quiser, por exemplo, eu quero por 1 minuto, os padrões mudam aqui. Então vocês podem ver que ele acaba alterando de acordo com a criticidade, né, de acordo com os minutos e hora que eu queira trabalhar. Então aqui eu tenho o recomendado, que é o teste aí que duraria cerca de quase 1 hora, e aí ele faz um teste de taxa de erro de bit. No segundo, eu posso colocar o round trip delay, ou seja, de todos os canais que eu gostaria de fazer, ou canal por canal, né? Então, de acordo com o que eu queira, eu posso colocar um passa-falha na medição do round trip delay, né, do atraso. Então, eu posso colocar que todos trabalhem com um threshold de 20 milissegundos, por exemplo, né? Então, assim que, se todos, ele vai medir, e se passou desse daí, ele vai gerar um resultado de passa ou falha. E na parte de GCC, eu posso trabalhar aí com uma taxa de erro de bit em cima do campo, né, do campo de GCC, e aí eu posso trabalhar com quais os campos que eu gostaria, GCC 0, 1, 2. E aí, uma vez que eu faço toda essa configuração, eu vou aqui em Next e rodo o teste. É bem simples, né? A ideia é facilitar a vida do usuário e criar um padrão de teste em cima do OTN, né? Então, essas seriam as funcionalidades desse que a gente chama de OTN Check. Então, uma vez que eu rodo o teste, né, eu não vou rodar porque, como eu falei, eu não tenho um loopback, eu crio um report, onde eu posso criar um nome, colocar um logo, colocar uma ordem de serviço, e uma vez criado o relatório, eu extraio ele tanto em PDF, CSV, texto, HTML ou XML, né? Então, basicamente, esse seria o teste que nós chamamos de OTN Check.